purificação do templo. Para quem assistiu os filmes a respeito de Jesus, viu essa cena. Ela é uma cena bastante triste, porque Jesus já estava assim bastante triste. Normalmente, em termos históricos, na última semana de Jesus aqui na terra. E João, ele já não coloca como sendo a última semana. Está no capítulo 2, entre os primeiros sinais, como a transformação da água em vinho e outras coisas que são iniciais. Eu creio que João coloca isso no início, porque assim também seria o nosso culto. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer ao nos reunirmos, ao estarmos invocando o nome do Senhor, é confessando o nosso pecado. Então, a primeira atitude em casa mesmo, quando o pai e a mãe reúnem os seus filhos, é orar pelo seu pecado, pelo pecado dos seus filhos, buscar que o sangue de Jesus esteja purificando, tirando o pecado. Então, eu acredito que João está colocando essa passagem aqui pela necessidade da purificação, pela necessidade de sermos lavados pelo sangue de Jesus, de não chegarmos na presença de Deus sem esse precioso sangue de Jesus. Por quê? Porque se a gente não for lavado, se a gente não for purificado, tudo que a gente fizer vai estar contaminado. Todos os instrumentos num hospital, eles entram em alta temperatura para matar todos os bichinhos que tem lá, para evitar infecção. Essa alta temperatura se alcança com fogo. A cruz fala desse fogo. João Batista, ele disse assim, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, porque esse fogo é para matar a praga do nosso orgulho, é para matar a praga do egoísmo, é para matar a praga dos demônios na vida daqueles que estavam escravos das trevas, e Deus nos tirou do império das trevas. Ninguém nasceu fora desse império e precisa do sangue de Jesus. Ninguém é bom por conta própria, ninguém vai poder agradar a Deus sem o sangue de Jesus, porque por mais que a gente se pareça belo e bom, esses micro-organismos espirituais, eles são bem pequenininhos. Você pode até achar que aquele instrumento hospitalar está perfeito, mas se não foi colocado para ser esterilizado, os bichinhos estão lá mesmo que a gente não enxergue. E é assim que acontece também com a nossa alma. Então, a primeira coisa que eu queria mencionar assim é essa necessidade dessa purificação. No filme, quando a gente assiste os filmes como The Chosen, junto com essa cena está a cena da figueira sem frutos. Lembra que esses dias atrás eu trouxe essa mensagem da figueira sem frutos, porque a figueira que Jesus fez secar era só uma ilustração que nós não podemos ser cristão apenas de aparência. E quando chega o verão, a primavera e verão, que você já está vendo a figueira brotar, você vê já os figuinhos junto com as folhas. Você sabe que vai produzir figos. Junto com as folhas e os brotos, já tem o figo pequenininho, como é com a parreira. O que acontece? Jesus não viu figo nenhum, mas viu só folhas. E ele estava querendo dizer assim, que só folhas não resolve, só folhas não mata a fome, só folhas não sustenta, figueira que não produz figo não resolve.
E ele está dizendo a mesma coisa conosco e a mesma coisa em relação aos religiosos judeus. Porque era essa a questão. Eles tinham toda aquela pompa de religiosos, o vestuário era de religioso, tudo era de religioso, mas não tinha fruto. E sem fruto não presta. Sem fruto não herda o reino de Deus. Jesus diz: pelos frutos se conhece a árvore. Então, quando João Batista fala assim, é momento de chegar o machado à raiz, é porque Jesus ele vai ter o ministério de exterminar com essa falsidade. Tem que chegar na raiz. Se você pega a roçadeira e vai roçar a grama e tem muito guanchumba, o que acontece com esses guanchumbos? Você derruba eles em poucos minutos, mas o que acontece dali um mês? Todos estão brotando novamente, porque não adianta apenas cortar o galho, você tem que cortar na raiz do guanchumba para ele morrer. E João Batista está dizendo que é a mesma coisa em relação a nossa... A gente tem aquela capacidade de disfarçar, de aparentar cristão quando a gente não é. Aparentar um novo nascido quando a gente não é novo nascido. Então João Batista está falando assim, é necessário que essa faca vai lá na raiz para matar essa falsidade, essa capacidade de disfarçar, de fazer de conta que sou crente quando eu não sou crente. Então isso é muito importante para a nossa alma, porque por mais que eu não gosto desse assunto, mas se eu entender e fizer um autoexame que eu vivo de aparência, eu tenho muita chance de ir para o inferno. Então, quando João Batista fala, Jesus, quando ele vier, o machado vai na raiz, é porque ele vai cortar o problema. Todo esse fingimento, essa maquiagem, essa vida dupla vai cair por terra em relação a Jesus. A figueira sem fruto é um exemplo desse assunto, né? Eu anotei uma ilustraçãozinha aqui, só para dar de entender um pouquinho sobre esse assunto. Quando eu fui visitar umas famílias lá no Paraguai, e aqueles irmãos, eles tinham um sítio muito longe. E eles se reuniam todas as tardes para cultuar a Deus. Eles compraram teclado, eles compraram equipamentos para cantarem. E eles cantavam com alegria. Por ser muito longe, eles tinham esses equipamentos, mas eles não tinham televisão para ficar assistindo tudo quanto é coisa na televisão. A mesma família deles lá no Paraguai, que morava em Matelândia, eu visitava também no interior da Matelândia, mas na Matelândia eles já tinham televisão, eles tinham toda a tecnologia. E as crianças não tocavam teclado, não tocavam violão, não se reuniam todo final da tarde para louvar a Deus. E eram crentes como os do Paraguai, igualzinho, era da mesma família, do mesmo sobrenome. Quando eu ia visitá-los, eles estavam na frente da televisão. Não havia alegria em me ver. Mas quando eu fui visitar o pessoal do Paraguai, havia muita alegria de me ver, porque eles nunca tinham ninguém para visitá-los. Eles estavam sempre prontos, alegres para receber essas visitas que eram muito raras. Já o pessoal da Matelândia ali, sempre tinha gente, sempre tinha televisão, sempre tinha tudo.
E eles estavam, de certa forma, saturados já do ambiente do povo. É muito assim, a minha alegria de visitar aquele pessoal do Paraguai era muito maior, por causa da sede, por causa do gosto, da alegria que havia neles. Essas coisas a gente precisa sondar dentro de nós. Aqui nesse texto ele diz assim: qual é o sinal que o Senhor faz para que você tenha autoridade para expulsar esses cambistas, expulsar aqueles que trazem ovelhas aqui, trazem bois, trazem pombas? E Jesus responde assim: eu vou destruir esse templo em 3, eu vou reconstruir novamente. Eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava falando a respeito de quem? Dele mesmo. Que ele seria morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Ele está falando sobre a sua autoridade. Quando os discípulos viram que foi exatamente isso que aconteceu, isso pesou muito em relação à crença. Uma outra palavra que tem nos outros evangelhos, eles perguntam também: qual é a autoridade que você manda essa gente embora? Como que você pode chegar aqui num templo desse tamanho? Você nem é sacerdote, como é que você manda essa gente embora? Aí Jesus ele responde: João Batista, quando batizou, o batismo dele era dos homens ou ele era do céu? E esses religiosos ficaram assim sem saber o que responder. Porque se eles falassem assim: não, o batismo de João era dos homens, eles tinham medo da multidão, porque todo mundo ali tinha sido batizado por João Batista, e eles não queriam ter esse problema com a multidão. Mas também se eles falassem: não, o batismo de João era do céu, aí eles já sabiam que Jesus ia responder para eles: então por que vocês não receberam o batismo de João? Só que na verdade Jesus não estava querendo apenas colocá-los contra a parede. Jesus estava dizendo assim: eu expulso os cambistas, os vendedores, com a autoridade que eu recebi da unção de João Batista. Quando João Batista me batizou, foi unção para o ministério, foi unção para ser sacerdote. E é nessa autoridade que eu mando os cambistas embora. Bom, aqui eu quero pegar um ponto que esse estudo vai revelar. É a sagacidade das trevas. A Bíblia diz assim: a serpente, a mais sagaz. A sutileza das trevas. Aonde que está a sutileza das trevas aqui? Vinha gente de muitos quilômetros para sacrificar em Jerusalém. Jerusalém era o único lugar que os judeus, os israelitas poderiam trazer suas oferendas, fazer o sacrifício dos cordeiros, desses bois e das pombas. A família mais pobre poderia trazer uma pomba, a família mais abastada poderia trazer um boi, uma família média podia trazer ovelha, e eles sacrificariam, e essa ovelha, ela é símbolo de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por mais de 4.000 anos, eles sacrificavam esses animais em relação ao seu pecado. Então, é um símbolo de que o seu pecado está sendo destruído
pela morte de um inocente, que seria Jesus, o Cordeiro de Deus, mas esses animais morriam como símbolos disso. Aí o que os religiosos aproveitaram? Gente que vem de muita distância não consegue trazer uma pomba, não consegue trazer uma ovelha, não consegue trazer um novilho. Então nós vamos vender para eles. Eles viram uma grande oportunidade de fazer negócio. Aí eles arrumaram os cambistas que trocam dinheiro, arrumam dinheiro, né? Negociam para que todos possam comprar e vender. Também as pessoas que têm os seus novilhos, que têm as suas pombas, e aí faz toda a negociação. Gente, vinha milhões de pessoas, não é 10 mil pessoas, não era 20 mil pessoas ali, não era 100 mil pessoas que vinham ali, eram milhões de pessoas que vinham ali. O negócio era muito grande e muito rendável. O dinheiro era muito necessário para o templo e para os sacerdotes. Era valor enorme. Jesus não mexeu com o vespeiro sem achar que era um vespeiro. Jesus não mexeu com uma coisa pequena. Jesus mexeu com uma coisa muito grande. A gente não tem muita ideia sobre isso, porque a gente tem igrejas de 100 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas, 3 mil pessoas. Mas não era assim que acontecia com eles nessa festa da Páscoa. Eram milhares de pessoas que vinham, milhares, literalmente milhares, mais de 1 milhão de pessoas. Então a coisa fervia mesmo. A chance de enriquecer os cofres era muito grande. E Jesus foi mexer com esse vespeiro todo, né? Aonde que está a sutileza, gente? Não está no dinheiro. Por quê? Se o dinheiro ele for teu servo, ótimo. O problema do dinheiro é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a confiança no dinheiro, achar que o dinheiro é a solução para a nossa vida, e aí ele se torna um bem precioso, né? Ele se torna uma coisa que a gente é fascinado pelo dinheiro, e a gente briga com os outros pelo dinheiro, e a gente valoriza demais porque ele nos dá segurança. E aí a gente é súdito do dinheiro, e ele se torna um senhor, e esse senhor ele é cruel. Jesus chama de um demônio chamado Mamon. Então toda vez que a gente estiver servindo dinheiro, a gente está sendo súdito de Mamon. Isso a gente precisa prestar bem atenção, como é a sutileza. A ideia é que era uma coisa boa. Aquelas famílias não iam conseguir trazer pombas, não iam conseguir trazer ovelhas. Elas podiam trazer dinheiro, elas podiam trazer moedas, elas podiam trazer ouro, elas podiam trazer alguma coisa que lá eles fizessem as trocas. E ali o comércio girou solto. De uma boa intenção no início, o negócio virou fantástico. É assim, sempre é assim. Começa com uma coisa muito boa, começa com uma boa intenção, começa com uma coisa que não é errado, no seu início não é errado, mas se tornou errado, e se tornou maligno. Então a gente precisa prestar atenção nas mentiras, no jogo das trevas, né? Em Hebreus 12 ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Vamos repetir isso? Seguir a paz com todos e sem a qual... Vamos falar de novo, porque está muito fraco esse negócio aí. Seguir a paz e sem... Gente, não é um absurdo Deus falar assim que sem a santificação ninguém vai ver Ele. Ele está dizendo assim, é possível. Porque Ele tem poder de lavar o nosso coração, transformar a nossa vida da água para o vinho. Está aqui no capítulo 2 isso. O Tiago, ele falou sobre João 3,30. O que diz lá em João 3,30? Convém que Ele cresça e que eu diminua. Então ele está falando assim, eu preciso nascer de novo, eu preciso me encher de Jesus. Então é possível seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. É possível por causa de Jesus dentro de você. Certo? Jesus também falou assim, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, ele diz assim, se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Se eu não lavar os pés, vocês não têm parte comigo. Quer dizer, é a santificação, porque eles andavam de sandálias, e os pés sempre estavam sujos, e precisavam ser lavados. Eles já tinham nascido de novo, Deus já tinha feito deles nova criatura, mas havia sujeira. Então, Deus nos fez nascidos de novo, mas não quer dizer que a gente não peca. Tanto que a ceia fala de algo que purifica a gente do pecado, que é o sangue de Jesus. E sem a confissão, sem o sangue de Jesus, não vai haver purificação de pecados, certo? Então, como o pecado ele é sutil, a primeira coisa que eu queria assim que vocês gravassem bem, como o pecado ele é sutil, e se ele é tão sutil, eu não preciso lavar os pés, eu não preciso dessa santificação, né? Então a gente vê assim que começa com uma coisa boa, começa com uma coisa assim legal. Não sei se alguns lembram do estudo que eu fiz uma vez com os jovens, e que hoje já não são mais tão jovenzinhos, já estão com uma carrada de bebê por aí, né? Mas era a lei da abordagem lenta. É o princípio da abordagem lenta, assim, o jogo da abordagem lenta. O diabo ele não tem pressa. Ele simplesmente, com o tempo, ele vai mudando as circunstâncias, o jeito, e ele vai fechando o cerco, até que ele fecha tudo. Então, ele vai conseguindo vitórias aos poucos. Pode ser que lá no início começa com uma coisa justa e verdadeira e boa. Só que no final, a gente já percebe que a gente já está mentindo bastante, sendo falso bastante, não ora mais, não tem sede da palavra de Deus, não precisa meditar na Escritura, mas o povo acha que a gente é bem crente, né? O povo acredita que a gente é bem crente, então a gente já caiu nessa armadilha da abordagem lenta. A outra coisa que eu queria pensar com os irmãos está no verso 17. Alguém leia o verso 17 novamente? Então, Jesus ele pegou um chicote, uma azorrague,
e foi expulsando todo aquele comércio lá. E eles disseram: vocês transformaram a casa de oração numa casa de negócios. Quer dizer, aos poucos a coisa foi acontecendo. É a abordagem lenta. Não foi do dia para a noite. Não foi assim de uma hora para outra. Ele demora, né? Você pode ver assim na televisão, lá nos anos 70, começava lá as novelas com beijinho. Nos anos 80 já tinha relação ao vivo. Nos anos 90 já era homossexualismo. A coisa ela vai acontecendo aos poucos. Esse é o princípio das trevas. E agora nesse versículo ele fala assim do que acontece no teu coração. É o que aconteceu no coração de Jesus. O zelo pela casa de Deus pesa em Jesus. O texto diz assim: me consumirá. Quer dizer, é uma coisa que dói eu ouvir besteiras, né? Alguns crentes bem velhos, já assim, filho de crente, e já assim, habituado a ser crente e vira cretino, sabe? Em vez de ser crente, vira um bando de cretino. Então, eles pegavam alguns hinos bonitos da igreja e transformavam em piada. Eu lembro assim de algumas músicas como aquele hino que diz: ó quão cego eu andei e perdido vaguei. Vocês lembram desse hino? Alguém já cantou? Eles cantavam assim: ó quão cego eu andei. E assim, milhares não, dezenas de músicas eles iam fazendo essas mudanças. Porque a pessoa perde o temor de Deus. Perde o zelo pelas coisas de Deus, perde a reverência, o cuidado, sabe? É o Francisco chamar o pai dele de velho, chamar o vô dele de velho, ou velho. É a falta de respeito, de cuidado, entende? Então é uma coisa assim que esse texto ele revela que o Filho de Deus, ele tem zelo pelas coisas de Deus, ele tem temor. Deus constrange o seu coração, pesa o seu espírito, ele não consegue fazer essas bobagens, né? O Francisco, ele tem assim, ainda muito instinto ali de ficar, né? Mexendo, e não consegue parar de mexer, né? Ontem não, na vigília, sexta-feira, tinha aquele tapete, e na hora da oração ele colocava os pés lá em cima daquele tapete e fazia assim, para todo o tapete mexer, né? É aquele espírito de inquietação, né? Então, o que acontece? Eu vi. E ele vai dizer: mas estava com o olho aberto. Eu estava olhando as tuas bagunças. E vi que a Valentina segurava o tapete para o malandrinho ali não continuar fazendo os barulhos dele lá. Mas essa luta é uma luta interna, Francisco, que você vai precisar lutar sobre isso sempre. A mesma coisa, a Valentina tem as suas lutas de querer se vestir, querer se arrumar como as amiguinhas da escola, e se não derem essa possibilidade de ela poder competir com as amiguinhas e ela se sentir inferior, ela vai ficar muito triste. Mas as minhas amiguinhas, elas dançam na festa junina, e eu queria tanto dançar na festa junina, porque a minha alegria seria dançar na festa junina. Então, essa é uma luta espiritual que todos temos que enfrentar, cada um no seu estágio, no seu lugar, na sua luta, na sua abordagem, na sua guerra. Mas é aquilo que o texto diz: o zelo pela tua casa
me consumirá. É o Espírito Santo que coloca isso no coração, né? Vê a casa em desordem e quer colocar a casa em ordem. Vê a casa bagunçada e quer arrumar essa casa. Vê a troca de valores, a preguiça e quer que isso seja mudado. Porque, gente, era dentro da casa de Deus que Mamon, um demônio, estava controlando pessoas. Na casa de Deus, a gente precisa prestar atenção sobre isso, né? Então, Jesus, ele tira aquilo que estava causando estrago, né? Já o nosso coração tem a tendência de limpar o exterior, mas o interior continuar sujo. A nossa tendência é ir pelo caminho mais fácil e mais rápido, que é só mais cuidar da aparência e não do coração. Jesus, ele diz assim sobre isso: vocês limpam o exterior do copo, mas o interior do copo está cheio de sujeira, rapina. A palavra rapina fala dessas aves que têm o bico para baixo assim, e que comem carne, e muitas delas comem carne podre. Então, nesse sentido, o que estava querendo dizer? A gente limpa muito bem o exterior do copo, mas o interior do copo ainda tem carne podre. A gente limpou o exterior, a gente esterilizou o exterior, mas a gente não esterilizou o interior do copo, né? Vamos prestar bem atenção, né? Eu sei que essas coisas que eu vou falar aqui, elas não vão falar sobre novo nascimento, mas para a gente só ter assim exemplos de como que quando a gente bate contra um princípio de Deus, a gente que se lasca, a minha família que se lasca, os meus filhos que se lascam, né? Eu já citei várias vezes aquele texto de Levíticos que diz assim: quando um pai e uma mãe prostitui, sensualiza a sua filhinha, enche a terra de violência. O que significa isso? Às vezes a gente pensa que aquilo que é bonito tem que ser mostrado, as pernas, o corpo, ficar à mostra. Mas quando a gente faz isso, o texto diz assim: a gente enche a terra de violência. Deus está dizendo assim: as Isabelas são jogadas pela janela. Então, quando você mexe num pontinho, você diz assim: mas que mal tem, só que você não percebe que aquilo vai ter consequência em outro lugar. O desperdício que se joga alimento bom no lixo, vai faltar alimento em outras casas. Mas o que tem a ver a outra casa com a comida que eu arrumei? É um princípio. É uma questão de princípio. É no mundo espiritual que acontece isso. O desperdício aqui, em outro lugar, de pessoas mais frágeis na fé, vai faltar comida também. Ou outras coisas, eu não sei se alguém lembra aqui, mas eu lembro que tinha uma propaganda na televisão, que os jovens, eles saíam correndo, eles iam para um lugar mais alto, e lá em cima eles começavam a trocar de roupa, e eles começavam a colocar roupa unissex. Alguém lembra dessa propaganda? Só eu. Você lembra, Marquinhos? Então só eu e o Marquinhos, acho que é coisa do nome, Marcos, né? Porque os outros não lembram. Mas isso tem consequência, você sabia? A Bíblia fala que tem que distinguir entre menino e menina. Menino se veste como menino e menina se veste como menina. Então lá atrás, quando já tinha essas propagandas unissex, já estava sendo feita a propaganda das trevas. Para quê? Qual que é o efeito disso? Quando não faz essa distinção, você diz assim: não tem nada, isso aí é inocente. Não é inocente, irmãos. Porque o texto bíblico ele fala assim que precisa haver essa diferença. Porque senão a criança não vai entender o seu gênero.
ela vai ter confusão em relação ao seu gênero. Homem se veste como homem, mulher se veste como mulher. É claro que daí algumas igrejas estabeleceram que vestido é roupa de mulher, calça é roupa de homem. Mas isso já é uma questão particular da igreja, certo? Mas o texto ele não está tratando dessa questão particular nesse sentido. Ele só está fazendo essa distinção, certo? E eu vou para o final, irmãos. Esse texto ele está falando assim: sem o sacrifício de Jesus, não existe como tirar pecados. Sem a purificação, nós não chegamos a Deus. Ninguém verá o Senhor. Precisa haver, eu não sei bem como é que é, mas ele é tipo um forno que eles colocam os aparelhos que vão fazer a cirurgia numa pessoa. E eles entram em alta temperatura e matam todos os bichinhos. Quando eu recebo Jesus na minha vida, quando Jesus entra em meu coração, quando eu confesso os meus pecados, o sangue de Jesus, ele funciona como esse equipamento que destrói esses bichinhos podres da minha alma, que eu acolhi na abordagem lenta das trevas. Eles estão ali, só que a gente pensa assim: mas não vai dar em nada. E a gente pensa assim: as Isabelas são jogadas pela janela, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando tem a ver uma coisa com a outra? Quando Davi cometeu o seu pecado, ele podia pensar: isso não tem consequência, mas teve consequência na vida dos seus filhos. E ele precisou também do sangue de Jesus para purificar o seu coração, os seus pecados, para queimar os seus pecados, né? O verso 24, o verso 23 e 24. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus, ele conhece o nosso coração. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é contar os nossos podres para ele. Se a gente tenta esconder, a gente entra nessa cilada aqui. Diz o texto: Jesus não se fiava a eles. Jesus não confiava nas palavras que eles diziam: nós cremos em ti. Jesus sabia do coração deles, do coração endurecido, da falsidade, de que eles falavam agora na frente de Jesus, alegres, que criam em Jesus, mas depois de fato não criam. Eles eram bons de falar assim, como fala assim, fogo de palha. O fogo de palha, ele é grande, só que não dura muito, rapidamente acaba. O fogo da grimpa, ele acende e fica grande, mas em pouco tempo apaga e não tem mais nada. Jesus não confiava neles. O texto da ceia fala assim, em 1 Coríntios, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então agora é um momento para você se autoexaminar. A tua entrega, o teu coração, o teu relacionamento com Deus, como está?
Se Jesus ele vai pensar da mesma forma que ele pensou deles em relação a você. Jesus não se fiava a eles. Jesus não confiava nas declarações que eles faziam. Jesus não confiava nas afirmações que eles faziam. Na veemência das palavras, que era fogo de palha, que era fogo de grimpa. Não durava muito, Jesus já sabia que não ia durar. Jesus já sabia como era. Então, esse é um momento para você baixar a tua cabeça e orar nesse sentido, né? Investigar a situação do teu coração em relação a Deus, em relação a Jesus. Questione diante de Jesus a veracidade das tuas palavras, a veracidade da tua oração, se realmente ela é sincera. Diz os estudiosos que a palavra sincera é que você tira a cera daquela tábua que está cheia de furinhos, e aí tem como saber, não tem defeito. E Deus ele está querendo que a gente seja sincero, que tire mesmo a cera e mostre os defeitos, porque ele é perito em consertar. Ele é perito em renovar. Ele é perito em fazer novas todas as coisas, né? Eu queria que 2 irmãos estivessem orando nesse sentido agora.